Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre inteligência artificial e o mundo do trabalho. Hoje vamos explorar o mundo do aprendizado semi-supervisionado, uma técnica poderosa que combina o melhor dos dois mundos, o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Se você já se perguntou como trabalhar com dados quando poucos estão rotulados, este vídeo é para você. Antes de começarmos, quero pedir o apoio de vocês para continuar com este projeto. Se você gosta desse conteúdo e quer ver mais temas como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também estão interessadas em inteligência artificial. Além disso, seus comentários são super importantes para entender o que estão achando dos temas e o que gostariam de ver por aqui. A continuação desse projeto depende de vocês. Cada curtida, inscrição e compartilhamento faz uma diferença enorme. Então, não esqueça de deixar sua marca aqui. Vamos juntos nessa jornada para desvendar o aprendizado semi-supervisionado. Vamos lá! Contexto e motivação. No mundo atual, a quantidade de dados gerados é imensa. No entanto, grande parte desses dados não possui rótulos, ou seja, não está classificada ou identificada. Rotular manualmente esses dados é um processo que demanda tempo e recursos significativos. Por exemplo, no campo da visão computacional, tarefas como a detecção de objetos em imagens requerem que especialistas anotem milhares de imagens, o que pode ser extremamente oneroso. O aprendizado semi-supervisionado surge como uma solução eficaz para esse desafio. Essa abordagem combina uma pequena quantidade de dados rotulados com uma grande quantidade de dados não rotulados, permitindo que os modelos de inteligência artificial aprendam de forma mais eficiente e com menos dependência de dados rotulados. Essa técnica é especialmente útil em áreas como o processamento de linguagem natural, onde a rotulagem manual de grandes volumes de texto é impraticável. Ao utilizar o aprendizado semi-supervisionado, é possível melhorar a precisão de modelos de classificação de texto, análise de sentimentos e outras aplicações, mesmo quando há poucos dados rotulados disponíveis. Em resumo, o aprendizado semi-supervisionado oferece uma maneira eficiente de aproveitar grandes volumes de dados não rotulados, reduzindo custos e esforços associados à rotulagem manual e melhorando o desempenho de modelos de inteligência artificial em diversas aplicações. Como funciona o aprendizado semi-supervisionado? No aprendizado semi-supervisionado, trabalhamos com uma combinação de dados rotulados e dados não rotulados. A ideia é utilizar uma pequena quantidade de dados rotulados, ou seja, aqueles com uma classificação ou identificação, para treinar inicialmente o modelo e depois permitir que ele aprenda padrões a partir dos dados não rotulados, ampliando seu conhecimento de maneira mais econômica e eficiente. Principais etapas do processo. Treinamento inicial com dados rotulados. Primeiro, treinamos o modelo com um conjunto de dados rotulados. Essa fase permite que o modelo tenha uma base para entender os padrões fundamentais. Mesmo que sejam poucos dados rotulados, eles fornecem uma estrutura inicial que o modelo usa para entender os tipos de classificações. Incorporação dos dados não rotulados. Após o treinamento inicial, o modelo é exposto a uma grande quantidade de dados não rotulados. A partir deles, o modelo aplica as características que aprendeu na fase inicial para fazer previsões e descobrir novos padrões. Aqui, ele usa técnicas como a propagação de rótulos, onde ele assume que dados próximos têm rótulos similares, ou pseudo-rótulos, rótulos provisórios gerados pelo próprio modelo com base no que já aprendeu. Aprimoramento do modelo. O modelo vai refinando suas previsões conforme interage com os dados não rotulados, ajustando-se para aumentar sua precisão e reduzir erros. Esse processo iterativo
ajuda o modelo a melhorar com o tempo, sem a necessidade de uma grande quantidade de dados rotulados. Algumas técnicas comuns: autoencoders e clustering. O uso de autoencoders para descobrir características intrínsecas dos dados não rotulados e agrupar esses dados em clusters ou categorias semelhantes. Pseudo-rótulos. Geração de rótulos temporários para os dados não rotulados, permitindo que o modelo use esses rótulos como guia. Benefício principal: o aprendizado semi-supervisionado é ideal para quando temos muitos dados, mas poucos recursos para rotulá-los. Com essa técnica, o modelo é capaz de extrair valor até dos dados não rotulados, gerando um sistema que aprende com eficiência e com um custo reduzido de rotulagem manual. Exemplos de técnicas populares. No aprendizado semi-supervisionado, diversas técnicas são empregadas para combinar dados rotulados e não rotulados, visando melhorar a performance dos modelos. Entre as mais populares, destacam-se: propagação de rótulos, label propagation. Esta técnica baseia-se na premissa de que dados próximos no espaço de características compartilham rótulos semelhantes. O algoritmo propaga os rótulos dos dados rotulados para os não rotulados com base nas similaridades entre eles, formando uma rede onde os rótulos se espalham até alcançar um estado de equilíbrio. Autoencoders e clustering. Autoencoders são redes neurais utilizadas para aprender representações compactas dos dados. No contexto semi-supervisionado, eles podem ser combinados com técnicas de clustering para identificar padrões nos dados não rotulados, auxiliando na atribuição de rótulos com base em características aprendidas. Co-training. Nesta abordagem, 2 ou mais modelos são treinados em diferentes subconjuntos de características dos dados. Cada modelo rotula os dados não rotulados que considera mais confiáveis, e esses rótulos são então utilizados para treinar os outros modelos, promovendo um aprendizado colaborativo. Self-training. O modelo é inicialmente treinado com dados rotulados. Em seguida, ele faz previsões sobre os dados não rotulados e adiciona ao seu conjunto de treinamento aqueles exemplos nos quais está mais confiante, refinando-se iterativamente. Máquinas de vetores de suporte. Semi-supervisionadas, Semi-supervised, SVMs. As SVMs são adaptadas para incorporar dados não rotulados, ajustando a margem de decisão de forma a considerar a distribuição dos dados não rotulados, melhorando a generalização do modelo. Essas técnicas permitem que modelos de aprendizado de máquina aproveitem eficientemente grandes volumes de dados não rotulados, reduzindo a dependência de dados rotulados e melhorando a precisão das previsões. Vantagens do aprendizado semi-supervisionado. O aprendizado semi-supervisionado oferece diversas vantagens significativas. Redução de custos e tempo na rotulagem de dados. Rotular manualmente grandes volumes de dados é um processo demorado e caro. Ao utilizar técnicas semi-supervisionadas, é possível treinar modelos eficazes com uma quantidade limitada de dados rotulados, economizando recursos. Aproveitamento de grandes conjuntos de dados não rotulados. Em muitos casos, os dados não rotulados são abundantes e de fácil acesso. O aprendizado semi-supervisionado permite que os modelos aprendam a partir desses dados, melhorando sua capacidade de generalização e desempenho. Melhoria na precisão e robustez dos modelos. Ao combinar dados rotulados e não rotulados, os modelos podem capturar padrões mais complexos e sutis nos dados, resultando em previsões mais precisas e maior robustez em diferentes cenários. Essas vantagens tornam o aprendizado semi-supervisionado uma abordagem valiosa em situações onde a rotulagem de dados é limitada ou dispendiosa, permitindo o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina mais eficientes e eficazes.
Desafios. Embora o aprendizado semi-supervisionado ofereça diversas vantagens, também apresenta desafios que devem ser considerados: qualidade dos dados não rotulados. A eficácia do aprendizado semi-supervisionado depende da qualidade dos dados não rotulados. Dados com ruídos ou irrelevantes podem introduzir vieses ou reduzir a precisão do modelo. Portanto, é essencial garantir que os dados não rotulados sejam representativos e de alta qualidade. Complexidade computacional. Algoritmos semi-supervisionados podem exigir maior poder computacional, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados não rotulados. Isso pode resultar em tempos de treinamento mais longos e maior consumo de recursos, risco de propagação de erros. Se o modelo inicial cometer erros ao rotular dados não rotulados, esses erros podem ser propagados nas etapas subsequentes de treinamento, afetando negativamente o desempenho geral do modelo. É crucial monitorar e validar continuamente as previsões para minimizar esse risco. Abordar esses desafios requer estratégias cuidadosas, como a seleção criteriosa de dados não rotulados, o uso de técnicas de validação cruzada e a implementação de mecanismos para detectar e corrigir erros durante o treinamento. Aplicações práticas. O aprendizado semi-supervisionado tem sido aplicado com sucesso em diversas áreas, aproveitando a combinação de dados rotulados e não rotulados para melhorar a performance dos modelos. Algumas aplicações práticas incluem classificação de e-mails, spam, ham. Serviços de e-mail utilizam aprendizado semi-supervisionado para identificar e-mails de spam. Com uma quantidade limitada de e-mails rotulados como spam ou não, o modelo aprende a classificar novos e-mails, aprimorando-se continuamente com os dados não rotulados recebidos. Diagnóstico médico. Na área da saúde, a rotulagem de imagens médicas requer especialistas e é um processo demorado. O aprendizado semi-supervisionado permite que modelos aprendam a identificar patologias com base em um pequeno conjunto de imagens rotuladas, ampliando seu conhecimento com um grande volume de imagens não rotuladas. Reconhecimento de fala. Sistemas de reconhecimento de fala utilizam aprendizado semi-supervisionado para transcrever áudio em texto. Com algumas horas de áudio transcrito manualmente, o modelo pode aprender a transcrever automaticamente grandes volumes de áudio não transcrito, melhorando sua precisão ao longo do tempo. Análise de sentimentos em redes sociais. Empresas monitoram opiniões sobre produtos nas redes sociais. Utilizando aprendizado semi-supervisionado, é possível treinar modelos para identificar sentimentos positivos ou negativos em postagens, mesmo com poucos exemplos rotulados, aproveitando a vasta quantidade de dados não rotulados disponíveis. Essas aplicações demonstram a versatilidade e eficácia do aprendizado semi-supervisionado em cenários onde a rotulagem manual é limitada ou custosa, permitindo o desenvolvimento de modelos robustos e precisos. Conclusão. Obrigado por nos assistir até aqui. Gostou do que viu? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos juntos fazer a nossa comunidade crescer. Até a próxima!